Senhor Professor, pela terceira vez, aí está, e temos o FMI. Afinal, tinha mesmo razão. Sim. Mas nem é caso para se vangloriar disso. Não me vanglorio de coisa nenhuma. E então de coisas tão evidentes que o FMI tinha que vir, qualquer pessoa medianamente sensata sabia. Por uma razão, nós caminhámos para uma crise financeira que se agudizou com a crise internacional, mas que já estava instalada na nossa sociedade. Portanto, ela existia já há algum tempo, há anos, há vários anos. Antes de 2008. Eu suponho mesmo que nós começámos a preparar a crise em 86. Quando nós entramos para a CEE, deveríamos ter começado a organizar a sociedade. Porque uma sociedade economicamente aberta tem que ter uma qualidade e uma capacidade competitiva que nós não criámos porque andámos a arrastar os pés desde 86. Não era preciso ser nenhum profeta da desgraça sequer para perceber. E tinha que vir o FMI. Porque nenhum governo monopartidário em Portugal quer chamar o FMI porque é impopular. E quer fazer aquilo que é necessário, porque também é impopular. Portanto, a única maneira de cortar este círculo vicioso é chamar o FMI. Mas se tivéssemos chamado o FMI mais cedo, hoje não estaríamos assim? Não estaríamos, pelo menos, de certos pontos de vista. Já teríamos a certeza de que as contas públicas eram certas, coisa que ainda não existe. Não teríamos continuado a endividar-nos brutalmente como continuámos a endividar. Estamos a falar, portanto, dos últimos 2 anos. Nos juros não teriam certamente subido se fizéssemos aquilo que era necessário fazer. Nós chegámos aqui por razões muito simples. A nossa economia foi caindo, foi enfraquecendo, foi desacelerando, como dizem os economistas. Quer dizer, numa década que crescíamos 4%, na década seguinte crescíamos 3%, na outra 2% e na outra 1%. Entretanto, o Estado ia tendo cada vez mais compromissos. Portanto, havia um momento, isto só não vê quem não pensa. É básico. É básico. A economia tinha cada vez menos condições para produzir receitas face às necessidades crescentes do Estado. No seguinte, haveria um momento indeterminado, que foi antecipado por causa da crise internacional, é a única diferença, mas que chegaria sempre. Não é possível um país, um Estado, no caso, exigir cada vez mais meios perante uma economia cada vez menos. Não chega a ter um governo maioritário, é preciso ter gente que preste. Nós tivemos governos maioritários várias vezes nos últimos 20 anos. Tivemos Cavaco Silva com 10 anos, tivemos Sócrates com 6, tivemos Barroso com 2 ou 3. Quer dizer, não foi por falta de governo maioritário. Mas esses políticos prestavam nessa altura? Bom, os políticos é que não prestavam. O senhor era um bom político? Péssimo. Era um péssimo político? Péssimo, porque eu digo exatamente o que penso. E os políticos têm sempre que dizer o que não pensam. E normalmente dizem o que não sabem. Então, mas como é que se consegue compatibilizar competência com verdade, ou com mentira, ou com encobrimento? Com as instituições políticas que nós temos não é possível. O assalto ao governo é um assalto ao orçamento. Porque a quantidade de meios financeiros disponíveis é enorme. O senhor pode nomear sobrinhos, primos, pode colocar nas grandes empresas onde vale a pena estar. Sim, aí vale a pena estar. Nas conselhos de administração. Pessoas da sua simpatia, pode ajudar negócios. Há muitas decisões que se tomam sem concurso público. Tráfico de influências. Portanto, estar no governo é a melhor maneira de estar, ou o melhor sítio para estar em Portugal. Mas para chegar lá, tem de se prometer Estado Social. Se depois não há condições, isso é um momento. Mas não há condições para isso. Não, é evidente. Ou seja, eu não lhe vou mostrar contas. Mas qualquer pessoa com instrução primária antiga e com uma máquina de calcular, somar, subtrair, dividir e multiplicar, rapidamente percebe isto. Eu tenho números aqui. Agora, o fundamental não é o seu caso ou o meu. O fundamental é que nós temos que arrumar a sociedade portuguesa em termos de interessar investidores. Porque nós, se não tivermos investidores, nós vamos continuar numa situação miserável do ponto de vista económico. Ora, ninguém quer investir em Portugal. Porquê? Se tem um problema nos tribunais, leva anos. Se tem um problema nas câmaras, leva anos. Se tem um problema burocrático, leva anos. Ou tem que subornar alguém.
Se tem um problema de arrendamento ou de casas, a lei do arrendamento não funciona. Quer dizer, nós temos que arrumar isto. O fiscal, se um estrangeiro ou um português vier aqui e quiser investir, e se lhe disser, olha, as leis fiscais, eu não lhe garanto nada para a semana, porque se calhar vão mudar os impostos. Bom, isto não há nenhum investidor que suporte isto. Mas há quantos anos é que anda a dizer isso, Sr. Professor? Ouça, mas quando estamos seguros daquilo que dizemos, não temos nada que mudar. Muita gente diz, mas ele diz sempre Não, o o senhor mesmo. não tem que mudar. O que tem que mudar é tudo isto, não é? Com certeza as pessoas dizem, mas ele diz sempre o mesmo. Pois, o que é que eu hei de fazer? A realidade não muda. Isto está cada vez pior. Portanto, E acha que vai mudar? não vejo no horizonte descortinável que vai mudar. Mas isso é que é terrível de ouvir, não é? Porque aqui, repare, os partidos são a base do funcionamento da máquina pública, grosso modo está. E os partidos estão absolutamente fechados. Os partidos não querem que entre para lá ninguém que preste e que vá com a mão rija tentar arrumar as coisas. Cada um que se aproxime com um programa desse é logo enxutado. Portanto, os partidos têm vindo a desqualificar-se e não se vê no horizonte maneiras de eles se qualificarem. Por isso diz que a classe política não tem tanta qualidade. Eu diria que tem péssima qualidade. Aliás, o senhor desacredita, Em regra. Haverá não uns podemos tantos capazes. generalizar, claro. Isso é evidente. A educação foi uma fraude. Tudo o que se fez na educação foi uma fraude e o que continua a fazer-se na educação são fraudes. Querer que os alunos cheguem ao fim da vida sem ter feito exames e sem chumbar, bom, isto não pode deixar de ser uma fraude. O objetivo aí era o sucesso escolar. Não é é? sucesso escolar. Não é sucesso São escolar. os números. Não, mas o que se quer é enganar as pessoas porque o português vota se o filho passa. Exatamente. Advogo como primeira medida renegociar as PPPs. Onde me dizem que a rentabilidade daquelas aplicações é uma coisa absolutamente fora do comum. Colocar estes contratos numa rentabilidade razoável para que o capital também não seja defraudado. Mas imagino que é 6% ou 7%. Tudo o que seja acima disso, renegociar. Porque o que vai acontecer, sabe o que é? É que se não renegociarem, vai acontecer com as PPPs a mesma coisa que está a acontecer no tal hospital onde já não dão medicamentos. O Estado, por exemplo, não vai pagar. Não esqueça que nós andamos a pagar dinheiro, a pagar as coisas, com o dinheiro que todos os dias entra cá. Quer dizer, não é dinheiro que sai da nossa economia, praticamente. É dinheiro que vem todos os dias via banca ou diretamente entregue ao Estado. Isto é uma situação de que eu não me lembro em toda a minha vida. E daí que a banca marense tem de ser apoiada? A banca tem que ser apoiada, porque se houver um colapso bancário, as pessoas não imaginam. Primeiro, quando as pessoas pressentissem que iria haver um colapso bancário, era uma corrida aos levantamentos. Quer dizer, era um estouro completo. E não era para todos, porque o dinheiro não está lá. Portanto, os portugueses são pessoas como todos os outros. Percebem, desde que se lhes explique. Não são estúpidos, não são idiotas. Mas aí está. Uma dona de casa... Mas aí está. Há muito tempo que não se explica as coisas aos Não portugueses. sei se alguma vez se explicou. No tempo de Salazar não se explicava por umas razões. Agora Mas não aí se também as explica pessoas não pensavam porque eram levadas a não pensar, não é? Convinha que não pensassem. Sim, e agora também se faz o mesmo. Mas isso é que é preocupante. A manipulação da opinião pública começa quando se insulta uma pessoa como eu. Eu já disse numa entrevista uma vez, sem desprestígio para o Ministro das Finanças, este ou outro qualquer, eu preferia em certos momentos uma dona de casa nas finanças, bem assistida tecnicamente. Porque uma dona de casa... Manuela Ferreira Leite foi uma boa Ministra das Finanças? Não, essa foi ministra. Se ela fosse como dona de casa, também gostaria. Bom, mas uma dona de casa tem um sentido de responsabilidade, de realidade, que não têm às vezes os políticos, e que não têm tido os políticos. O Teixeira dos Santos, o ministro, acho que se deixou arrastar para uma situação que não é propriamente a desejável, porque eu não vi que ele só pusesse às grandes obras, às PPPs, esse TGV que agora vai parar no meio do mato, não sei bem para quê, ou então pagamos 100 milhões de indemnização. O português mobiliza-se com muita facilidade. Tem que ser bem tratado, tem que ser respeitado. E não é respeito formal, esse respeito que se diz por aí e depois se maltrata nas traseiras. Não, é um genuíno respeito pelo português. Eu tenho uma máxima na minha vida que é esta. Nós somos todos iguais. Eu trato a si e aos outros todos, desde o Presidente da República até assim, enfim, com a vontade. Agora, dessa escala para baixo,
trato tanto melhor, mais delicado e mais respeitosamente, quanto mais baixo estiver na escala social. Sim.